De um tempo para cá, de poucos anos para cá, nós fomos acostumados com músicas como Sonhe grande, porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Isso é preocupante. Por quê? Porque, ao contrário do que as músicas cristãs têm ensinado, e já faz um tempo isso, tem anos, as músicas têm ensinado que Deus está preocupado em realizar os meus sonhos. Isso não é verdade. Deus zela pela sua palavra. E em momento algum, na palavra de Deus, a gente encontra a Escritura dizendo para você que você tem que sonhar grande, que Deus vai realizar os seus grandes sonhos, que Deus vai realizar aquilo que deseja o seu coração, sem que você tenha que obedecer e passar pelo processo. Então, foi uma jogada maligna interessante colocar no coração de um povo inteiro que Deus é um realizador de sonhos. Recentemente eu comentei e gravei a parte de um vídeo onde um jovem evangélico que cantava no louvor da sua igreja se suicidou. Retirou, abriu mão, desistiu, pensou que era o fim e procurou esse fim. Jogou fora a própria vida, o dom de Deus. Evangélico, cantor de igreja, jovem, com toda uma vida pela frente. Quem sabia o que estava na mente daquele jovem? Quem é que sabia o que estava no coração daquele jovem? Só Deus. Ah, mas por que Deus não fez nada? Deus fez tudo o que era possível e o impossível. Acontece que dentro de muitas congregações as pessoas estão sendo levadas a crer que Deus vai atender aos desejos do seu coração. Mas isso não é verdade. Se isso fosse verdade, todo crente seria bilionário. E, no entanto, o que você mais encontra dentro das igrejas, das congregações, são pobres. Pobres que sonham,
Talvez sim. Pobres que obedecem a esse nível, aí a história começa a mudar de figura. Então temos que tomar muito cuidado quando a gente pensar que nessa vida todos os nossos sonhos serão realizados, né? Eu tenho uma música que se chama Desespero. Ela fala com muita propriedade sobre isso. Essa música Deus me deu a letra e a canção durante a pandemia, né? Durante todo aquele desespero, aquela correria, aquelas mortes, tudo orquestrado. Mas foi durante aquele período que Deus me deu essa música. E essa música diz: e se Ele não fizer nada? E se Ele resolver não realizar os meus sonhos e não der o que eu quero? E se Ele não fizer nada? E aí? Qual vai ser? Eu adoro mesmo assim? Ou eu vou me suicidar? O que eu trago aqui é uma reflexão bem séria e profunda para que você não caia ou não permaneça na ilusão que Satanás está colocando nesses dias como um prato saboroso aos olhos de quem está vendo e ouvindo, mas depois que for engolido, terá gosto de chamas. Eu tenho certeza de que ninguém vai achar agradável. Ninguém vai achar agradável. É necessário fazer uma reflexão hoje, em 2026, você parar hoje, em 2026, e fazer um balanço da sua vida. Como é que você tem acreditado em Deus? Como é que tem sido a forma de você acreditar em Deus? Como é que tem sido a forma de você idealizar esse Deus? Como você pensa que esse Deus é? Isso é muito importante, porque você pode passar aí anos da sua vida. E uma coisa muito interessante que Deus, o próprio Deus, está me lembrando agora, é o seguinte: raciocina comigo, pensa comigo. Você é um ser pensante. A maior parte das pessoas, elas acabam não vivendo nada. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Deus me lembrou disso agora. Tô aqui no meio da noite. Meio da noite não, agora já deve ser umas 4h05, 4h10 por aí. Aí. Ainda tá tudo bem escuro. Nem a lua tá aparecendo. Aquilo lá, ó, é uma casa lá no alto da montanha e é grande. É bem grande. Então Deus, ele me lembrou agora que as pessoas elas simplesmente vão morrer frustradas. Por quê? Porque elas ficam presas lá no passado. Elas ficam presas no seu passado, remoendo o passado, curtindo as mágoas, as frustrações
ao invés de guardar as boas memórias do passado e isso as alavancarem para o futuro, elas ficam remoendo. Sabe quando você coloca uma cana naquela máquina para tirar o caldo? Elas estão remoendo o bagaço, não tem mais caldo nenhum, mas elas estão remoendo o passado, achando que vai sair algum caldo. E elas não entendem que se elas ficarem remoendo o bagaço, não vai sair mais caldo, ou seja, no presente ela não consegue mais beber o caldo, ou seja, ela ficou presa no passado dela, não está conseguindo sentir a alegria de um caldo doce e feliz no seu presente. Preste atenção no que Deus me fez pensar agora. E também, por causa disso, bom, se uma pessoa está presa no passado, ela fica durante o seu presente esquecida ou se lembrando ou curtindo ou forçando as desgraças do seu passado, trazendo sempre à memória aquilo que não é bom. Essa pessoa, sem ela perceber, ela já matou o seu futuro. Exatamente isso. Ela matou o seu futuro. Então, são pessoas que elas estão num limbo existencial. Viu que interessante que Deus me deu agora? Elas não conseguem viver os bons momentos do passado porque estão curtindo as destruições, as frustrações, as negações, as privações que elas viveram no passado. O seu presente está estagnado, não vai a lugar nenhum, porque ela não entendeu que o presente dela está passando e vai virar passado também dentro de pouco tempo. E mesmo o passado amargo, mas no entanto é o presente. E com isso, ela já assassinou o seu futuro. Ela já eliminou. Ela já deu um tiro de calibre 12, bem no meio da cara do seu futuro, enterrando antes mesmo dele nascer. Então, é necessário fazer esse balanço hoje. Eu convido a você a começar a mudar a sua forma de pensamento, a começar a mudar a sua forma de enxergar a vida. Quanto tempo mais você tem para viver? Quanto tempo mais você acha que vai viver? De que forma você quer viver esses seus anos restantes? Vamos supor que você ainda vai viver 50 anos, 30 anos, 20 anos, 40 anos. Deus é quem sabe, mas de que forma? Como é que você vai viver esses anos? Saiba que não é Deus quem tem essa decisão na mão. Então cuidado também com ditados populares malignos que dizem assim na cabeça da massa acéfala: o amanhã pertence a Deus, mas hoje não está fazendo nada para o seu amanhã mudar. Deus está no controle de tudo, mas você só está fazendo bobagem e de forma prática e concreta. Jamais entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus para que Ele pudesse te direcionar. Então, cuidado. O seu futuro talvez já esteja enterrado. A não ser que você mude, a não ser que você comece a aproveitar
Mesmo que as pequenas alegrias dessa vida, hoje, 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 sabe? Eu outro dia estava andando de bicicleta com o meu filho, menor, mais perigoso. Eu estava ensinando para ele como é que eu consigo ir para longe de bicicleta. Eu faço isso a vida toda, pela misericórdia e a graça do mesmo Deus que me deu sabedoria para falar do jeito que eu falo. E eu, na prática, estava ensinando para ele e mostrei, né? Tava um sol, eu estava andando com ele de bicicleta no sol. E aí eu ensinei para ele, falei assim, olha, o papai, quando o papai está indo para longe, umas duas coisas que o papai usa a favor dele é que quando eu estou passando por um local ermo, longe, que eu sei que é bem longe da minha casa mesmo, e eu não sou daquele local, eu finjo que eu sou morador daquela localidade e passo bem tranquilamente. Eu coloco na minha cabeça que eu estou indo só daqui a ali. E o meu corpo entende isso e continua. Simples assim. Claro que há um preparo para isso. Como eu falei, eu ando de bicicleta a vida toda. E a outra técnica que eu falei para ele, que eu uso, que eu mostrei na prática, é a seguinte. Tava um sol, bastante calor, e ele é cabeludo. Eu falei, tá vendo aqui, ó, tem uma sombra logo ali à frente, a sombra de uma árvore que o sol estava batendo e projetava a sombra na rua. Aí eu, ao passar pela sombra, tá vendo a sombra? Vamos chegar na sombra, ó. Aí quando chegar na sombra, você aproveita a sombra. Você aproveita a sombra e respira fundo, deixa aquele ar fresco da sombra entrar em você. Deixa aquele ar fresco da sombra renovar você. Deixa aquele ar fresco da sombra fazer, sabe, aquela parada, mesmo que seja por segundos, no seu cérebro, dizendo assim, ó, continua, tô te dando aqui um fôlego a mais. Tô te dando aqui um respirar um pouco mais fresco nesse caos, para que você consiga prosseguir. Então, aproveite as sombras que estão pelo seu caminho de caos. Essas sombras não são sombras ruins, são diferentes daquelas sombras ruins que aparecem só para enegrecer o seu dia, ou a sua mente, ou o seu coração. As sombras das quais eu estou falando e exemplificando, que eu mostrei na prática para o meu filho, é como aquele verso que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, existe meio de você começar a viver algo diferente na sua vida. Eu não sei que idade você tem. Você pode ter 10, 12, 11, 15. Você pode ter 30, 40 ou 50. Volto a perguntar: como você quer viver os anos que lhe restam sobre essa terra? Sonhando grande, sem nada acontecer? Sonhando grande, sem que consiga desfrutar de nada no seu presente? Sonhando grande, sendo que você não tem letramento nem para conseguir ler um versículo
você quer, seja ele qual for, o menor ou mais simples que for. E eu não estou aqui denegrindo a quem não sabe ler nem escrever, e não é esse o assunto, pois a minha mãe também não sabia ler nem escrever. Criou 9 filhos com honra. Estão todos aí. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí? Qual vai ser? Como você quer viver os seus próximos anos? Como você quer viver os seus próximos anos? Seus próximos anos serão anos de dor, de memórias ruins, são anos do seu passado. Seus próximos anos serão anos de um presente frustrado. Ou seus próximos anos serão anos em que realmente você não matou o seu futuro bom, porque a partir desse momento você vai começar a pensar da forma correta, até mesmo a seu próprio respeito. Parar de denegrir a sua própria história, parar de culpar os seus pais. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão colocando a culpa nas outras por causa de quem elas são, por causa das frustrações que elas são, por causa dos desgostos que elas são, por causa das não realizações que elas são. O culpado sempre é o outro, até mesmo o passado, ou os pais. A culpa de eu ser assim foram os meus pais. Eles erraram muito na minha criação e por isso eu sou assim. Balela, mentira. Há quantos anos você vive? Há quantos anos você já teve a oportunidade de mudar isso e não fez isso? Há quantos anos Deus já te deu sobre essa terra com oportunidades de 365 dias? E você simplesmente resolveu continuar a história de desgraça que viveram seus pais. Eles, muitas vezes, só replicaram aquilo que lhes foi imposto por causa da dureza da vida e do momento e da época em que viveram. Você teve tudo a seu favor e não quis mudar. Não quis mudar. Então não me venha com esse papinho furado de quem hoje vive uma desgraça de vida. Ai, porque no Brasil a economia é muito ruim, eu não consigo prosperar no Brasil. Tem estrangeiro que vem pro Brasil e vira milionário no Brasil. No Brasil. Constrói redes de fast food, franquias. Tem estrangeiros que vêm pro Brasil e fundam startups. E você fica aí, remoendo a desgraça de ser um brasileiro, porque você ouve na internet e vê na internet que o Brasil já acabou, que o Brasil não tem mais jeito, que o Brasil não presta, que o Brasil é e está um lixo, que o Brasil
é o país de ladrão, que o Brasil é o país onde o cara que devia ser o cara a ajudar a toda a nação é um ladrão, e por isso então a sua vida é uma desgraça. Que desculpa esfarrapada, que fraqueza de mente. Primeiro que você não é esse cara. Segundo que você não precisa viver uma vida de ladrão. Você não precisa sofrer as consequências de uma vida de um ladrão. Porque você conhece um ladrão. Você pode viver uma vida totalmente diferente. É só você querer. E aí, qual vai ser? Presente, passado e futuro. Aí eu me lembro, de outro texto. Para mim fica meio impossível não linkar com a palavra, Eis que tomo uma tão grande nuvem de testemunhas contra ti. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ainda te dou uma dica. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tem uma música interessante, que a letra dela diz assim, Agora é quase de manhã. Eu não tô com a voz boa para cantar, mas é para que você entenda o contexto. O tempo passa depressa e a vida é muito curta para não se saber viver. Os dias são como páginas de um livro escritas pelas próprias mãos de Deus. Já pediu perdão ou perdoou? Não deva nada no seu amor. Ame hoje. Que musiquinha, hein? Viva hoje. Viva hoje. Amanhã, diz a letra dessa música que ele não nos pertence. Mas eu contrario um pouquinho esse verso, porque se você projetar o seu amanhã no seu hoje, o seu amanhã vai ser muito bom. O seu amanhã vai ser diferente do amanhã ou dos muitos amanhãs que a sua família teve ou não teve, da vida que os seus pais jamais conseguiram viver. Então viva hoje projetando o seu amanhã. Mas viva hoje, viva hoje, viva o hoje. Eu acho que você ainda não entendeu. Viva hoje. Viva hoje. Trabalhar na área da saúde tem uma vantagem muito grande. A gente aprende muito sobre a morte e sobre a vida.
A gente aprende muito sobre a, a dificuldade e a frieza do coração humano em detrimento à vida alheia e também o valor real de uma vida frente a toda a história que aquela vida teve. Cada corpo tem uma alma, cada alma tem um espírito, cada espírito está reservado dentro dele as memórias que foram ativadas em Deus ou não. Então, uma dica que eu te dou: ande com Deus. Viva hoje.